Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Danilo dos Santos e nós estamos trabalhando a disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados, Linguagem HTML. Tenham sempre em mãos papel e caneta para fazer anotações de possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer da aula. Cada uma de nossas aulas possui um fórum. Portanto, as dúvidas devem ser postadas no fórum da respectiva aula, ok? Na aula anterior, nós concluímos a primeira unidade da disciplina, que é Algoritmos e Estrutura de Dados, Linguagem HTML. Nessa aula, nós falamos sobre as estruturas de repetição repita e para, e aprendemos a utilizar procedimentos e funções. Na aula de hoje, vamos iniciar a segunda unidade da disciplina, que é Linguagem HTML. A sigla HTML, traduzindo para o português, significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. Ela foi criada em 1980 com o objetivo de publicar documentos organizados e acessíveis na web. Alguns anos depois, foram desenvolvidas regras para a linguagem e o HTML tornou-se padrão web para o W3C, que é um órgão regulador da internet em todo o mundo. E como nós escrevemos páginas HTML? Essa linguagem é baseada em tags ou etiquetas. Uma tag é um termo associado a uma informação que o descreve. As tags devem ser escritas em letras minúsculas, entre os símbolos menor que e maior que. A maioria das tags possuem início e fim. O início é feito pela tag de abertura. Por exemplo, menor que, HTML, maior que. O final possui uma barra antes da tag de fechamento. Por exemplo, menor que, barra, HTML, maior que. A maioria das tags possuem tag de abertura e fechamento. Existem algumas tags, porém, que possuem apenas a tag de abertura. Para a gente entender na prática essas tags, vamos ver um exemplo bem simples de um código HTML. Olha só, temos aqui um código HTML bem simples. E abaixo, a página produzida por esse código, executada em um navegador. Nesse e nos slides seguintes, vamos fazer assim: mostrar o código HTML e uma imagem com a página web produzida através desse código. Note que as linhas aqui do editor, elas são numeradas. Isso vai facilitar para a gente localizar cada tag. Na primeira linha, nós temos a tag HTML. Veja que, como toda tag, ela está entre os símbolos menor que e maior que. Ela indica o início do documento. Essa tag é finalizada aqui na linha 7. A tag de encerramento possui uma barra. Veja só, barra HTML. Todo o conteúdo da página, ou seja, todas as outras tags que compõem o documento, devem estar dentro da tag HTML. Na linha 2, nós temos a tag head, que é utilizada para definir o cabeçalho da página. Head em inglês significa cabeça. Dentro dela, veja, temos a tag title. Title em inglês é título. Nesse caso, o título é página em branco. Esse título aparece aqui na barra de títulos do navegador. A tag de título é iniciada e finalizada na mesma linha. Na linha 4, a tag head do cabeçalho é finalizada. A linha 5 possui a tag body,
que é o corpo da página. A linha 5 possui a tag body, que é o corpo ou conteúdo da página. Corpo é a tradução para body. Dentro dessa tag são colocadas as tags que definem todo o conteúdo de uma página web, como texto, imagens, tabelas, links e outros objetos. Nesse exemplo, a tag do corpo da página é finalizada na linha 6 e seu conteúdo está vazio, por isso que a página está em branco. Olha só, pessoal, esse código e todos os outros códigos que veremos nessa unidade foram feitos utilizando o editor da IDE NetBeans. Uma IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento utilizado para escrever códigos de diversas linguagens. Na página da nossa disciplina, há um link que ensina a instalar e utilizar o NetBeans. A instalação e utilização do NetBeans são bem tranquilas. Se você já tem prática com uma outra IDE, pode continuar usando ela sem problema. Também na página da nossa disciplina, nós temos um link que ensina a instalar e utilizar o EasyPHP. EasyPHP é um pacote de programas que vai possibilitar que seu computador funcione como um servidor web. Dessa forma, você pode executar no seu computador suas páginas HTML e scripts em PHP. Existem várias IDEs e também outras opções para configurar um computador como servidor web. Se vocês já têm familiaridade com outras ferramentas, fiquem à vontade para utilizá-las, ok? Bom, essas tags que vimos nesse primeiro exemplo são tags elementares contidas em qualquer página HTML. Inclusive, no NetBeans, quando acionamos a opção para criar um novo documento HTML, essas tags já são criadas automaticamente no documento. Deu para a gente perceber que as tags HTML utilizam nomes em inglês ou as iniciais de um nome em inglês. No começo pode parecer difícil memorizar o nome e a função de cada tag, mas com o tempo e principalmente com a prática de escrever códigos HTML, a gente aprende naturalmente. Veremos agora as tags de cabeçalho. Elas são utilizadas para apresentar a estrutura da página. Veja só. Nós temos vários tamanhos de tags de cabeçalho. O maior é o H1 e o menor é o H6. Nós temos aqui a página web produzida através desse código. Essas tags podem ser utilizadas dentro da tag de cabeçalho da página, como nesse exemplo, ou podem aparecer também no corpo da página. Essas tags são importantes porque são utilizadas pelos motores de busca para encontrar páginas na web com a informação que o usuário deseja. Se, por exemplo, você fizer uma pesquisa no Google por algoritmos, o motor de busca utilizado pelo Google vai verificar nas páginas da internet quais possuem tags de cabeçalho com o conteúdo algoritmos. Essa é apenas uma das formas que os motores de busca utilizam. Esses mecanismos estão cada vez mais sofisticados e utilizam vários critérios para encontrar com precisão aquilo que o usuário deseja. Agora, vamos ver as tags de parágrafo e quebra de linha. Essas tags são utilizadas para inserir texto nas páginas web. Veja só. Inicialmente, nossa página contém a tag de título e uma tag de cabeçalho, que, como nós vimos, faz uma descrição sobre o conteúdo da página. A tag utilizada para inserir um parágrafo numa página HTML é essa aqui, P.
As tags de parágrafo e outras tags utilizadas para inserir conteúdo numa página são sempre colocados dentro da tag body, que define o corpo da página. Aqui na linha 7, nós temos o primeiro parágrafo da página. Na linha 8, temos o segundo parágrafo. Veja que há um espaçamento entre os parágrafos. Esse espaçamento é padrão. Na linha 9, nós temos o terceiro parágrafo da nossa página. Note que nesse parágrafo foi utilizada uma quebra de linha entre as palavras terceiro e parágrafo. A quebra de linha é feita através dessa tag, BR. Essa tag é simplesmente assim, não possui tag de fechamento. Veja também que o espaçamento entre linhas é bem menor do que o espaçamento entre parágrafos. Observe agora a linha 10. Ela possui um comentário. O comentário é uma parte do código que não é processada pelo navegador, ou seja, ela não aparece na página web. Um comentário geralmente é utilizado pelo programador para fazer alguma anotação ou observação sobre o código. Existe uma tag especial para colocar comentários no documento HTML. Ela inicia com menor que, exclamação e dois traços, ou dois sinais de subtração. E termina com dois traços e o símbolo maior que. Vamos ver agora algumas tags de formatação. Elas são utilizadas para formatar o texto da página, produzindo efeitos como negrito, itálico, sublinhado, entre outros. Veja só, aqui na linha 6, nós temos uma tag de parágrafo. E dentro dela temos um texto. Esse texto utiliza a tag para formatação em negrito, que é a tag B. Na linha 7, a palavra itálico está dentro da tag I, que é utilizada para formatar o texto em itálico. Na linha 8, temos a tag U, que coloca um sublinhado no texto. Linha 9. Veja a tag Big. Ela configura o texto com um tamanho maior que o texto padrão. Na linha seguinte, a tag Small formata o texto com um tamanho pequeno, menor que o padrão. Veja agora a linha 11. Essa tag del define um texto deletado do documento. Na verdade, essa tag faz com que o texto fique com esse traço, indicando que ele não faz mais parte da página. Linha 12, temos um texto subscrito, ou seja, um texto num tamanho menor e na parte de baixo da linha. Esse efeito é feito pela tag sub. Já a tag sup, que aparece aqui na linha 13, faz com que o texto fique num tamanho menor e na parte de cima da linha. Nós temos também um atributo utilizado para o alinhamento do texto. Os atributos são propriedades específicas de cada tag utilizadas para configurá-las. No caso, o atributo align faz o alinhamento do conteúdo do parágrafo. Veja
aqui a linha 6 possui um parágrafo alinhado à esquerda. Esse é o alinhamento padrão, ou seja, o texto sempre ficará alinhado à esquerda se esse atributo não estiver colocado. O atributo align com o valor center deixará o texto centralizado. Já o valor right faz com que o conteúdo do parágrafo seja alinhado à direita. Existe uma tag que é definida para fazer o tratamento da fonte da página web. Ela pode alterar o tipo da fonte, a cor, o tamanho. Veja só. Aqui, vamos ver um exemplo de uma página web que utiliza a tag fonte. Essa tag é utilizada para o tratamento da fonte do texto da página. Veja aqui na linha 6. Iniciamos um parágrafo com esse texto. Esta fonte está com tipo, cor e tamanho padrões. Na linha 7, temos a tag fonte alterando o tipo da fonte. Essa alteração é feita pelo atributo face. Nesse caso, o tipo da fonte está configurado para Courier. A fonte aqui está realmente diferente. A fonte aqui está realmente diferente da fonte padrão. A linha 8 contém a tag fonte com o atributo color, que altera a cor da fonte. Nesse caso, para a cor vermelha. Para alterar a cor da fonte, basta usar o nome das cores em inglês. Red para vermelho, green para verde, yellow para amarelo e assim por diante. Na linha 9, o tamanho da fonte é ajustado pelo atributo size, nesse caso, definido para o valor 5. Aqui na linha 10, iniciamos um outro parágrafo. Ele está sendo usado para mostrar que é possível definir esses 3 atributos de uma só vez. Nesse caso, o tipo da fonte é Arial, a cor é azul e o tamanho foi configurado para 4. Olha só, conforme veremos nas 2 próximas aulas, existe uma outra forma de configurar a formatação e tratamento da fonte e o alinhamento do texto. Essa outra forma é através do CSS. Entretanto, é importante aprendermos também essa formatação com HTML, pois dependendo da situação, pode ser mais interessante utilizar essa opção. Vamos ver agora uma das tags mais utilizadas na construção de páginas web. É a tag de vinculação de documentos, também chamada de hiperlink ou simplesmente link. Essa tag permite ligar um documento web a outro. Sabe quando você está navegando numa página da internet, clica numa palavra ou numa imagem e abre outra página? Pois é, esse é o link. E ele é feito através da tag de link. Vamos ver um exemplo. Veja nosso código. Aqui na linha 4, temos uma tag de cabeçalho, que nós já vimos, né? Na linha 7, nós temos um parágrafo. Esse parágrafo continua aqui na linha seguinte. Ele possui esse texto. Para acessar o site do IFNMG, clique aqui. Veja só, na palavra aqui, nós colocamos a tag A, que é a tag para criação de link.
Para criar um link, basta colocar o atributo href com o endereço da página do link. É importante sempre usar o http // antes do endereço. Nesse caso, o href tem o valor http www.ifnmg.edu.br. Olha só, na palavra aqui, aparece com a fonte na cor azul e sublinhada. Mas por que se nós não fizemos essa formatação? Essa é uma formatação padrão para o texto que está dentro da tag A. Ou seja, é uma formatação padrão para os links. Uma outra tag, também das mais utilizadas, é a tag para inserir imagens. Praticamente todas as páginas da internet possuem várias fotos, desenhos, não é mesmo? Vamos aprender como colocar uma imagem na página? Na linha 7, temos um parágrafo com o texto logomarca do IFNMG. Na linha 8, a gente tem a tag IMG, que é utilizada para inserir uma imagem na página. Para isso, basta colocar o atributo src. O valor desse atributo deve conter o local e/ou o nome da imagem. Veja só, para a gente entender melhor a questão do local da imagem, nessa figura aqui, embaixo eu coloquei a estrutura de pastas e arquivos que foi utilizada para fazer os códigos que estamos vendo aqui na nossa aula. Eu utilizei o NetBeans. EAD é o nome do projeto e aqui nós temos a raiz do site, ou seja, a pasta inicial do site. Eu criei uma pasta chamada Aula 5, referente a essa nossa aula. Dentro de Aula 5, eu criei um arquivo HTML para cada slide. Estamos no slide 9. Portanto, esse arquivo 9.html é o arquivo que contém esse código que estamos vendo. Voltando para a linha 8, em src, eu coloquei apenas o nome do arquivo. Veja, ifnmg.jpg. É importante lembrar que deve-se colocar o nome do arquivo completo, com a extensão dele. A extensão desse arquivo é JPG. Agora, por que eu coloquei apenas o nome do arquivo e não também o local, ou seja, a pasta onde ele está? Veja aqui na estrutura de arquivos que o arquivo de imagem, que é ifnmg.jpg, está na mesma pasta que o arquivo 9.html, que contém o código da página. Nesse caso, em que os arquivos estão na mesma pasta, basta colocar o nome completo do arquivo no atributo src. Outro detalhe importante é que a tag img não possui tag de fechamento. Note que não temos o /img. Aqui nós utilizamos a tag br para dar uma quebra de linha antes da imagem, de modo que ela ficasse embaixo do texto e não ao lado dele. Vamos ver agora a linha 9. Temos outro parágrafo, agora com o texto logomarca do CEAD. Na linha 10, a outra tag IMG. Veja o atributo src dela. Imagens/cead.jpg. Agora veja aqui a estrutura de pastas.
a imagem cead.jpg está dentro de uma pasta chamada imagens. Essa pasta imagens está na mesma pasta do arquivo da página, 9.html. Nesse caso, em que o arquivo de imagem está num local diferente do arquivo da página, é preciso colocar a pasta antes do nome do arquivo. Um detalhe importante: você pode colocar no atributo src o caminho completo do arquivo. Por exemplo, c:/sites/imagens/cead.jpg. Se você for colocar a página se você for executar a página no seu computador, vai funcionar. Agora, quando você for publicar a sua página no servidor web, com certeza você terá problemas se utilizar o caminho completo do arquivo. Por isso, procure utilizar o caminho relativo, que é essa forma que aprendemos aqui, ok? Essas últimas duas tags que vimos, tags de link e imagem, são bastante utilizadas nas páginas web. No exemplo que vimos da tag link, ela foi utilizada para abrir uma página da internet. Essa tag, a tag A, também pode ser utilizada como link para arquivos, como por exemplo, arquivos PDF, documentos de texto, planilhas. É possível colocar links para qualquer tipo de arquivo numa página HTML. Vamos ver esse exemplo. Para esse exemplo, nós vamos observar a página primeiro. Eu tentei reproduzir aqui uma página que lembra a página da nossa disciplina. Lá existem links para vocês acessarem os nossos 2 livros didáticos, não é mesmo? Veja aqui, temos livro didático número 1 e livro didático número 2. Esses 2 itens estão com a fonte na cor azul e sublinhado. Significa que são links. E veja só, antes de cada um, existe uma imagem com o ícone PDF. Indica para a gente que esses são arquivos do tipo PDF. Vamos ao código agora. Na linha 7, temos um parágrafo e uma tag img. Essa tag tem o atributo src definido com esse caminho, imagens/pdf.jpg. Veja aqui na estrutura de arquivos. Esse arquivo contém essa imagem com o ícone PDF. Note que a pasta imagens está no mesmo local do arquivo da página. O arquivo dessa página é esse 10.html. Como já falamos, a tag de imagem não possui tag de fechamento. Na sequência, temos livro didático número 1. Como não há quebra de linha, o texto vai ficar ao lado da imagem, imediatamente depois dela. Na linha 8, temos a tag A. O conteúdo do atributo href é esse, arquivos/livro didático número 1.pdf. Na estrutura de arquivos, ele está aqui. Este é um arquivo do tipo PDF. Nesse caso, quando eu clicar aqui nesse link, ele vai abrir o arquivo PDF. Desse modo, a tag A pode ser utilizada tanto para criar links para outras páginas, como também para criar links para arquivos. Pode-se colocar qualquer tipo de arquivo. Basta especificar o caminho
e o nome do arquivo através do atributo href. Veja que a pasta arquivos também está no mesmo caminho do arquivo da página, 10.html. O código que está nas linhas 10 a 12 é muito parecido com esse que analisamos. A diferença é só o arquivo. O link aponta para esse arquivo, o livro didático número 2. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos agora ver as tags para a criação de listas. Em um editor de texto, como o Word, por exemplo, temos uma ferramenta que cria listas com marcadores e numeração, não é mesmo? No HTML, temos tags que têm a função de criar essas listas. Vamos ver? Começamos pelas listas desordenadas. Esse tipo de lista utiliza marcadores antes de cada item. Veja, na linha 7, temos a tag UL. Esta é a tag para a criação de uma lista desordenada. Nas linhas 8, 9 e 10, temos a tag LI. Ela serve para criar os itens da lista. Nesse caso, temos 3 itens nessa lista. São 3 linguagens de programação, não é mesmo? Java, PHP e C++. Na linha 11, temos a tag de fechamento da lista desordenada, /UL. Na linha 12, temos outra lista desordenada. Mas veja que agora temos o atributo type com o valor circle. Esse atributo define o tipo de marcador que será utilizado. Na linha 13, temos um comentário com os 3 tipos de marcadores possíveis: disk, square e circle. Disk é o padrão, isto é, o marcador que será utilizado se o atributo type não for definido. Nas linhas 14, 15 e 16, temos os itens da lista com a tag LI. Os itens dessa lista são as 3 estruturas de repetição que vimos na unidade anterior. Olha só, repita, para e enquanto. Na linha 17, temos o fechamento da tag da lista. Essa lista que vimos é a lista desordenada, ou uma lista com marcadores. O HTML também possui uma tag para a criação de listas ordenadas, que é uma lista com numeração. Veja como é. Vamos começar observando essa página. Ela possui 3 listas ordenadas, isto é, listas que possuem numeração. A primeira utiliza a numeração tradicional, com os números. A segunda utiliza números romanos. Já a terceira utiliza as letras do alfabeto. Vamos agora analisar o código para ver como isso é feito. Veja a linha 7. Ela possui a tag OL. Essa tag é usada para criar uma lista ordenada. Assim como na lista desordenada, os itens da lista ordenada são inseridos pela tag LI. Na linha 11, temos o fechamento da tag da lista ordenada. Fácil, né? Agora veja a linha 12. A tag OL possui o atributo type. Esse atributo define o tipo da numeração que será utilizado na lista.
há 5 tipos. O primeiro é com type definido para o valor 1. Esse valor faz com que a lista utilize os números. 1 é o valor padrão para type. Isso significa que se não for definido o valor para type, será considerado o valor 1. Temos também o A maiúsculo. Esse tipo de numeração utilizará as letras do alfabeto maiúsculas. Com type definido para A minúsculo, serão utilizadas as letras minúsculas. Type com o valor I maiúsculo fará uma lista utilizando os números romanos em maiúsculo. I minúsculo utilizará na lista os números romanos em minúsculo. Aqui nas linhas 14, 15 e 16, temos os itens da lista. E na última linha, 17, o fechamento da lista ordenada. Veja agora a linha 18. Aqui começa uma outra lista. Ela tem no valor de type o A minúsculo. Ou seja, utilizará as letras do alfabeto minúsculas. Agora, aqui temos um outro atributo, Start. Ele define com que item da numeração a lista será iniciada. Nesse caso, está definido como 4, ou seja, a lista vai iniciar com o 4º valor do tipo de numeração escolhida. Nesse caso, com a 4ª letra do alfabeto, a letra D. O valor de start deve ser sempre numérico, independente do tipo de lista escolhida. Só para finalizar, as linhas 19, 20 e 21 possuem os itens dessa lista, que é finalizada na linha 22. Fácil, né, pessoal? Nossa aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Na próxima aula, vamos concluir a parte de tags HTML e começar a ver linguagem CSS. O conteúdo dessa e das próximas 2 aulas está no nosso livro didático número 2. Não deixem de ler o livro, ok? Nele há alguns exercícios que podem e devem ser utilizados para aprimorar o conteúdo que vimos hoje. Na página da nossa disciplina tem um link chamado W3 Schools Online. Esse link é uma verdadeira escola online para programadores web. Ele possui documentação e exemplos de praticamente todas as linguagens e ferramentas utilizadas no desenvolvimento web, incluindo HTML, CSS, PHP e muitas outras. O site é em inglês, mas é muito fácil de navegar e encontrar o que procura. Qualquer dúvida relacionada à nossa aula, ao livro didático ou aos exercícios, não deixem de postar no fórum, ok? Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Um abraço.